Fala galera, beleza? Professor Wellison aí na área de novo e vamos dar continuidade ao curso de métodos, falando de transformação de coordenadas e hoje vamos falar aí de coordenadas polares. Então vamos começar aí o tratamento, de coordenadas curvilíneas, vamos falar nos próximos vídeos de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, tranquilo? Bem, hoje nós vamos falar de coordenadas polares pelo seguinte, porque esse é o primeiro caso, é o mais simples, tá bom? Nós vimos até aqui, para a gente lembrar aí rapidinho, nós falamos um pouco sobre transformação de coordenadas aí por meio de rotação do sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Então, a nossa ideia é generalizar aquele estudo, aí dá uma olhadinha nos CAD, tá, das aulas anteriores, e a gente quer generalizar esse estudo aí para sistemas ortogonais não retangulares, tá certo? A gente vai falar realmente de coordenadas curvilíneas, mas por simplicidade aquelas que são ortogonais, porque aqui toda aquela ideia daquelas matrizes vão continuar valendo para a gente, tranquilo? Esse estudo, gente, ele aí é muito importante, porque em muitos problemas físicos é interessante procurar aí um sistema de referência, ou de coordenada, que facilite a resolução de nosso problema. Então, se vocês lembrarem aí de física básica, então é um caso bem simples, é quando você tinha lá, por exemplo, o plano inclinado, e o que você fazia para poder resolver aquele problema de maneira mais trivial possível, Era você colocar o seu sistema de referência, por exemplo, o eixo X, na mesma direção do movimento. E o eixo Y ficava perpendicular à superfície do plano inclinado. E aí você fazia com que as suas equações de movimento você ficasse interessado só em um problema unidimensional. Então, a gente fazia uma escolha naquele problema lá, do sistema de referência, a gente fazia uma rotação, se vocês pararem para pensar. Eu vou até fazer aqui o desenho. Então, ó, se a gente pegar aqui como exemplo, o plano inclinado, imagina aqui o plano inclinado. Então você tinha esse probleminha aqui, um ângulo θ, e aí você tinha uma massinha aqui, um bloquinho para deslizar, Então você tinha um bloquinho. Então, esse problema, o que você fazia era basicamente se definir que o seu eixo X, ó, ele estava aqui paralelo à superfície do plano inclinado. E aí você definia um eixo Y aqui, ó. Tá vendo? Aí nesse tipo de sistema, com essa escolha do sistema de referência, você elimina a necessidade de saber o que acontece na direção Y. Se você viesse aqui e colocasse o Y assim, ó, de preto, aí X, ó, você ia estar numa enrascada bem feia, porque você ia ter outras variáveis para tentar encontrar. Você ia ter que encontrar componentes de velocidade na direção X e direção Y ao mesmo tempo. Então ia dar uma trabalheira gigante. Então, a ideia de você manipular, nesse caso aqui você foi lá e rotacionou, para facilitar o seu sistema, e você vai eliminar automaticamente algumas variáveis que você não vai precisar procurar, porque o seu sistema reduz aqui, ó, praticamente para um problema unidimensional. Isso é a primeira vantagem de você poder ter essa flexibilidade em escolher o sistema de coordenada, tá bom? No entanto, isso não acontece simplesmente para o sistema de coordenadas retangular. Existem problemas que esse tipo de sistema retangular que a gente utiliza aqui nesses probleminhas de física básica, eles não são muito adequados para a gente resolver. E isso aí está atrelado a restrições no problemas e assimetria. Então tem problemas que a gente fala muito que tem simetria esférica, Então é como se as coisas acontecessem e o espaço que está associado fosse uma esferinha. Aí tem problemas que tem uma simetria cilíndrica. E aí, nesse tipo de problema, as coordenadas cartesianas não se ajustam muito bem ao problema, e aí a dificuldade em resolver é gigantesca. Então, a gente precisa de outros sistemas de coordenada para ajustar melhor o nosso problema. E aí a gente consegue resolver de uma maneira um pouco mais simples do que resolveria no sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Então, essa é a nossa motivação da gente introduzir, nos cursos de cálculo, o sistema de coordenada curvilíneo, o polar, o cilíndrico e o esférico, assim, são os basicão que a gente estuda, tá certo? Qual que é a grande diferença no
desse sistema novo que a gente vai introduzir agora, né? Para a gente aqui no curso de métodos é uma revisão, né? Que é bem mais detalhada aí nos cursos de cálculo. Qual que é a grande diferença dele para o sistema de coordenada retangular, né, o cartesiano que a gente sempre chama? É que nesse novo sistema, tá bom, os nossos vetores unitários, ou os vessores que a gente chamava lá, então vamos pegar aqui, então tem aqui Z, X e Y, a gente representava esse vetorzinho aqui de tamanho 1 de I, J e K. Nos novos sistemas, a gente vai ter novos vetores unitários, que a gente vai representar por uma outra letrinha. Não importa, tá bom? A gente vai dar uma letra aqui genérica para todo mundo. O importante é que cada sistema novo que a gente vai aprender, a gente vai ter que deduzir um novo vetor unitário. E a grande diferença é que no sistema retangular, esses vetores unitários eles são fixos no espaço. Uma vez que você define o seu sistema de coordenadas e as orientações, essa orientação ela é fixa no espaço, ela não muda. E isso traz grande dificuldade nesses novos sistemas. Por quê? Porque a gente, lá no capítulo 1, nós estudamos uma coisa bem interessante, que é a derivada de vetores. E aí nós definimos, por exemplo, o gradiente, o divergente e o rotacional. E agora, quando a gente vem fazer essa mesma coisa nesses outros sistemas de coordenadas curvilíneos, quando a gente vai derivar esses vetores, a gente vai ter um pequeno probleminha, porque agora os vetores unitários eles não são mais fixos. Então, a gente vai ter que derivar as quantidades escalares que tiver na frente desses vetores unitários e vai ter que derivar também os vetores unitários desses sistemas, tá bom? Então isso surge aí uma nova complexidade, e aí aquelas expressões que nós encontramos lá para o gradiente, divergente e rotacional, elas não valem mais naquele formato para esses novos sistemas. Então a gente vai ter que reencontrar as expressões para essas grandezas, ou seja, quando a gente tratar de derivada nesses espaços, nesses novos sistemas de coordenadas, a gente vai ter que calcular as derivadas bonitinho e encontrar novas expressões, tá bom, gente? Então, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mas no sentido de cálculo mesmo, tá? Dá um trabalho maior para poder encontrar as expressões corretas para as derivadas. Mas é isso que muda. Então, assim, você tem um ganho de, teoricamente, o seu problema vai ser um pouco mais fácil, então, esse um pouco mais fácil, entre aspas, de resolver, tá? Então, mas você vai ter uma trabalheira gigante de encontrar as expressões de derivadas, etc. Tá bom? Então, essa aqui é a lógica. Então, na aula de hoje, no vídeo, na videoaula de hoje, nós vamos iniciar aí como encontrar, né, a transformação de coordenada polar, né, para cartesiana, né, ou sair de coordenadas cartesianas para coordenada polar. E o nosso objetivo é, então, encontrar as relações paramétricas, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui, ó, ficar facinho de a gente resolver, é encontrar as relações paramétricas de um novo sistema, que eu posso chamar de Q1, Q2 e Q3, né? Para representar o meu x1, o meu x2 e o meu x3 no novo sistema de coordenada. E aí o que nós queremos na aulinha de hoje é encontrar um x1 em função dessas novas coordenadas, Q1, Q2, Q3, o meu x2 em função de Q1, Q2, Q3, o meu x3 em função de Q1, Q2 e Q3. E vice-versa, né? A gente tem que saber voltar também. Então, eu quero encontrar o meu novo sistema, minha nova variável, né, das minhas novas coordenadas, eu quero encontrar ela em função dos meus caras antigos, x1, x2 e x3, tá bom? Q2 eu também quero encontrar em função de x1, x2, x3. E o meu Q3 eu quero também encontrar em termos de x1, x2, x3. Obviamente você deve estar achando aí um pouco nada a ver eu colocar x1, x2, x3 se eu estou falando de coordenadas polares, obviamente, tá bom? Em coordenadas polares a gente vai ter um caso aqui 2D, né? Então é mais simples.
Mas eu já fiz aqui de maneira genérica, para quando a gente for falar aí das coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, que aí sim moram no espaço tridimensional, beleza? Mas o nosso objetivo é esse, a gente encontrar as correspondências, né, as equações paramétricas que relacionam as variáveis no meu sistema sem linha, que é assim que a gente estava falando, e o nosso novo sistema, que a gente vai ver que pode ser visto como uma rotação desse sistema. Por isso que eu já estou usando essa nomenclatura aqui, tá bom? Então, a gente vai parametrizar para encontrar essas relações que a gente já aprendeu, mas eu vou fazer da maneira convencional primeiro, para vocês verem como é que vocês fazem cálculo e a gente mostrar que existe essa relação de esse novo sistema, apesar de os vetores unitários não serem fixos, eles movimentarem, né, conforme o ponto que eu estou interessado em estudar, esse novo sistema ele pode ser visto ainda como uma rotação do sistema original, tranquilo? Então a gente tem esse interesse e a gente tem que também encontrar a correspondência entre os I e os Q, o J e o Q2, né, chapéu, vamos chamar assim, Q1, Q2 e Q3, Q1, Q2, Q3, e o meu K chapéu, correspondência com o meu Q chapéu 1, 2 e 3. Então, basicamente, a gente quer encontrar essas correspondências. Tranquilo, pessoal? Então, esse aí é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, encontrar a correspondência das variáveis, né, independente do nosso probleminha, do nosso sistema cartesiano com o novo sistema, e os vetores unitários. Por quê, professor? Porque as coisas, como eu já falei, gradiente, rotacional, blá, 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 e os vetores, como eles são descritos no sistema cartesiano, a gente já viu que quando a gente muda ou rotaciona o sistema, a carinha dos nossos vetores muda. Então, a carinha das nossas derivadas também mudam. Tá bom? Então a gente precisa saber escrever tudo nesse novo sistema. Essa aqui é a lógica. Então nessa primeira parte do vídeo, que eu vou fazer em algumas partes, nós vamos estudar isso, tá bom? Então, bora lá começar. Mas antes disso, galera, não esquece aí de deixar o seu like, que é muito importante para o canal. Se inscreve no canal, porque isso vai ser bom para você acompanhar todo o material novo que for postado aí, tranquilo? Então a gente vai postar a sequência dessas aulas e aí você vai ser comunicado. Ativa o sininho para você receber aí. Então, bora lá, galera. Veja só. Então, o que é o nosso sistema de coordenada polar? É bem simplesinho a ideia, tá bom? Então, a gente vai simplesmente desenhar, né, um círculo. Então, a gente vai fazer uma parametrização, né, de um plano e um círculo. Basicamente isso. Então, bora lá. Então, ó, a nossa coordenada polar, a gente vai fazer a seguinte representação. Então, vamos fazer um círculo aqui meia boca, tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui o nosso x, o nosso y, nosso x2, né? O nosso y, e a gente vai parametrizar esse cara num círculo. Então, por simplicidade, imagine esse círculo aqui sendo um conjunto de pontos que eu quero parametrizar, né? Então, a gente pode definir para esse círculo aqui um raio, e aí para esse cara aqui a gente vai definir um raio que a gente vai representar pela letra ρ, e um θ. No caso, um φ, vamos usar já o φ de uma vez. Então, φ para o plano aqui. Tá vendo? Então, qualquer ponto dessa circunferência aqui, se você imaginar uma outra circunferência, uma outra, qualquer ponto a gente consegue representá-lo com essas duas variáveis. Tá vendo? Num plano, a gente precisa de duas variáveis para representar esse ponto. Tranquilo? E aí, isso que a gente vai fazer. Então, esse cara aqui, tá bom? Vai representar uma direção, tá vendo? Então, essa direção a gente vai representar aqui, ó, por um vessorzinho, que a gente vai chamar de ρ chapéu, tranquilo? E o φ vai dar uma outra direção pra gente. Como a gente vai chamar isso aqui que são coordenadas ortogonais, então a gente vai colocar aqui que esse sistema nosso é ortogonal. Então, obviamente, eu vou definir um vessorzinho para o φ apontando de maneira perpendicular ao ρ. Então, ó, eu vou colocar ele no sentido anti-horário, tá certo? Ó. Então, φ chapéu, tá vendo? Então, se a gente pensar aqui na superfície, né, desse círculo aqui, ó,
Aqui o φ chapéu ele é tangente à superfície, tá certo? Para ficar bem fácil de vocês visualizarem. Então, o que nós temos que fazer é aprender agora a transformar o sistema de coordenada cartesiano para a coordenada polar. E aí a primeira coisa que a gente vai querer fazer, quando a gente conseguir fazer toda essa parametrização, é enxergar, então pensando aqui para a gente da física, como é que fica a carinha do vetor posição, ó. Então, vetor posição. O vetor posição em coordenadas cartesianas é dado por x, y mais yj, tá bom? No caso 2D, obviamente, se fosse caso 3D tinha mais uma variável aqui. Então, esse cara aqui tem coordenadas cartesianas, não é isso? Tem cartesianas, pronto. A gente quer encontrar ele em coordenada polar. Essa é a primeira pergunta nossa. Como é que ele fica em coordenada polar? Tá bom? Então, você pode ficar aí, né, bem inclinado a achar que a gente vai definir, então, uma variável ρ. Então, talvez isso aqui seja ρ chapéu, mais φ chapéu. E não, tá bom? É isso que eu estou falando para vocês. A gente vai ter um trabalhinho aí desgramado, né, quando a gente muda de sistema de coordenada, que a gente vai ter que reescrever os nossos vetores. Não é isso? E aí essas regras de mudança vão satisfazer as regras de transformação do vetor sob rotação. Tá bom? Mas vocês vão perceber que a carinha desse novo vetor não vai se parecer em nada com o que a gente está acostumado em coordenada cartesiana. Por isso que é importante que vocês refaçam essa conta que eu estou fazendo aqui, depois para o vídeo e tentar refazer sozinho, para vocês acostumarem com esse tipo de conta, tá bom? Que isso aí vai ser muito natural nos cursos de eletromagnetismo, de mecânica quântica, isso aí vai aparecer como se fosse algo aí que você já tem que saber mesmo de cor, tá bom? Então, beleza. Então, esse é o nosso foco, ó. Então, vamos reescrever, parametrizar o sistema e vamos ver o que dá. Então, graças a Deus, quando a gente monta esse sistema aqui, ó, percebe que ele fica aparecendo aqui, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? E aí isso mata pra gente, né? Por quê? Porque a gente pode identificar esse pedacinho aqui, ó, como x e esse pedacinho aqui como y. Acabou, tá bom? E a gente usa aí o nosso conhecimento sobre o triângulo retângulo, né? Porque faz ângulo de 90 graus, para poder deduzir essas parametrização. O que a gente pode fazer? Pode usar, por exemplo, o cosseno de φ. Então, ó, se a gente usa aí o cosseno de φ, ó, então vamos para parametrização, ó, parametrizando aí, ó. Então, vamos usar o cosseno de φ. A gente sabe que o cosseno é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui é x. Tá vendo? E a hipotenusa é ρ. Então, a gente encontra, em primeira mão, uma relação entre x, tá vendo? Ρ passa para lá multiplicando, cosseno de φ. Ou seja, eu consegui encontrar uma relação de x, nisso, com as variáveis do meu novo sistema. Beleza? De maneira semelhante, a gente pode fazer para encontrar o y. A gente pode usar a função seno. Então, seno de φ é cateto oposto y sobre a hipotenusa, que é ρ. Então, ó, a gente chega na relação que y é ρ, seno de φ. Isso para coordenadas polares, tá, gente? Então, a gente também encontra, tá vendo? Ó, uma relação de y com as coordenadas que a gente queria, tá bom? É o que eu estava falando lá no início do vídeo, tá vendo? Ó, encontrei uma relação de x com as coordenadas do novo sistema. Então é importante a gente saber voltar também para o sistema antigo. Então, como é que a gente encontra a relação para as coisas antigas, né? Vamos fazer aí, ó, tá bom? Vamos escrever, então, o nosso ρ em função de x e y, o nosso φ em função de x e y, tá bom? Mas essa aqui é a nossa primeira parametrização. E com essa parametrização, deixa eu já finalizar aqui essa primeira parte. Então, ó, com essa primeira parametrização, nós já temos o seguinte. Então, note que se a gente usar essa parametrização, o nosso vetor posição, definido por xi mais yj, ele já pode ser reescrito e ficar com a seguinte carinha aí, ó. O x vai ficar ρ cosseno φ
direção I, tá vendo? Mais Rho seno φ, direção J. Isso é o mesmo que Rho, entre parênteses, ó, cosseno φ mais seno φJ. Tá vendo? Qual que é o problema aqui? Então, já antes de finalizar, né, de fazer a parametrização voltando, é que quando você encontra simplesmente a parametrização para as variáveis independentes, lá, x, y, né, e z, nesse caso nosso só x e y, eu ainda fico com a minha forma do vetor posição dependente do sistema cartesiano por causa dos vetores unitários, tá vendo? Então, é imprescindível, olha lá, ó, que a gente encontre a forma dos novos vetores unitários para o meu novo sistema, tá vendo? Tranquilo? Então, por isso que a gente precisa transformar tudo. Mas bora lá. Então, a gente já fez a transformação, né, das variáveis dependentes, independentes, né, x e y, e vamos, então, fazer, voltando, né, qual é a relação de ρ com relação a x e y, só para a gente já deixar tudo amarradinho. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu finalizar. Então, nós temos que x igual a ρ cosseno φ, deixa eu pegar aqui, ó, x igual a ρ cosseno φ, y igual a ρ seno φ. Então, a gente vai explorar uma propriedade trigonométrica para a gente poder encontrar a nossa relação de ρ. Então, ó, então seja, tá bom? X ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos ver o que que dá isso. Então, x ao quadrado eu sei que é ρ ao quadrado cosseno φ ao quadrado, não é isso? Porque é ρ cosseno, eu vou levar tudo ao quadrado, mais ρ ao quadrado seno de φ ao quadrado. Então, isso aqui vai dar ρ ao quadrado, olha lá, coloquei em evidência, cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ, cosseno mais seno, tudo isso aqui ao quadrado é igual a 1, né? Que é uma propriedade trigonométrica, então esse carinha aqui, ó, tudo isso aqui vale 1. Então, a gente chega que ρ, na verdade, é igual a raiz, tá vendo, ó, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente encontrou aí, ó, uma relação de ρ com x e y. Tá bom? Então, a gente tanto sabe do coordenadas cartesiano para o polar, agora como do polar para cartesiano. Como é que a gente encontra o φ? O φ também é muito simples. O φ a gente pode explorar. A gente explorou aqui o cosseno e o seno, a gente pode explorar a tangente, porque a tangente já vai relacionar o x com y, tá vendo? E tangente de φ é igual a y sobre x, não é isso? Então, ó, tangente ao cateto oposto sobre o adjacente. É y sobre x. Ou seja, eu sei que φ é igual a tangente a menos 1, né? O arco tangente que a gente chama de y sobre x. E de maneira equivalente, a gente consegue, então, encontrar uma relação de φ com x e y. Beleza? Então, fica matada essa parte aí. O que a gente vai fazer para finalizar o nosso vídeo? Tá bom? Então, ó, encontramos as relações de x e y com φ e ρ. Falta encontrar a relação de I chapéu e J chapéu com ρ chapéu e φ chapéu, que é os nossos vetores unitários aqui por definição, tá vendo? É um carinha na direção da minha variável. Um carinha na direção da minha variável. Tranquilo? Então, bora lá. Então, vamos fazer isso. Então, vamos para a segunda parte. Beleza. Então, deixa eu explorar aqui esse desenho. Então, ó, olha lá. Então, eu tenho, tá vendo, ó? Rho, chapéu e φ chapéu. Se vocês notarem aqui que isso aqui é o meu IJ, meu I, e aqui é o meu J chapéu, né, o X e o Y, vocês podem perceber que, como a gente já fez nas aulas anteriores, esse novo sistema que está aparecendo nesse pontinho aqui em particular, ele é uma rotação do X e Y, tá vendo? Então vamos fazer isso, vamos reescrever esse sistema de coordenada e vamos transladar, ó, esse ρ e φ chapéu aqui para a origem e vamos ver como é que fica e tenta decompor ele como a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, ó, vamos fazer. Então, suponha que nós temos. Então, ó, vamos decompor aqui os carinhas. Então, tenho
o meu X, o meu Y. Olha lá, vou trazer aqui para o foco da câmera, tá vendo? Ó? Vou pegar o meu Rho, ó. Vou botar de outra cor aqui, ó, para não confundir. Vou colocar aqui de vermelho. Então, ó, tem um Rho que tá apontando para cá. Então, eu tô fazendo um tamanho bastante grande aqui, que é para não confundir, tá bom, gente? E o meu Φ para cá, ó, 90 graus, ó. Pronto. Essa que é a nossa ideia. Tá certo? Então, note pelo desenho que esse rochapéu ele tem que fazer um ângulo de Φ, né? Ó, por similaridade aqui da direção com X, ó. Então, eu já posso, aqui, ó, saber que esse ângulo aqui é Φ. Então, consecutivamente, não tem muito segredo se a gente desenhar aqui, ó. A gente já sabe também que se aqui é Φ, e esse cara faz 90 graus, aqui também é Φ. Tá vendo? Então, são maneiras simples da gente decompor esse sistema aí. Tranquilo? Beleza. Então, bora lá, vamos fazer conta então. Então, como é que a gente vai decompor? Igualzinho a gente fez nas aulas anteriores. Olha aí os CAD, veja só. Vamos fazer aqui, ó, enxergar que esse sistema rotacionou. Então, a gente pode olhar para os cosseno diretores, né? Ou, em outras palavras, eu posso simplesmente olhar para esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse cara ser como se fosse um vetorzinho em relação a x. Esse cara ser um vetorzinho com relação a x e y. Um vetor com relação a x e y, tá vendo? Se a gente faz isso, ó, a gente consegue enxergar esse cara aqui, tá vendo? Aí vocês podem brincar, tá, gente? Como cosseno diretor, eu vou fazer de forma padrão, porque é simplesinho, ó. Enxerga aqui como um triângulo retângulo, e a gente pode escrever, então, Rho, ó, olha lá, decompondo ele no sistema antigo, ó. Rho, ele pode ser, então, ó, eu posso usar aqui para encontrar a componente I. Então, aqui é meu I, e aqui é o meu J chapéu, ó. Na direção I, eu tenho esse pedacinho aqui. Quem é esse pedacinho? Cosseno, não é isso? Eu uso cosseno para encontrar esse pedaço. Uso seno para encontrar esse pedaço, tá bom? Então, ó, eu sei que Rho nessa direção aqui é cosseno Φ, direção I, tá vendo? Ó? Já que ele é unitário, aqui teria um módulo de Rho, né? Esse módulo de Rho, só que módulo de Rho não faz sentido porque é 1. Então, cosseno de Φ mais esse pedacinho aqui, módulo de Rho, que é 1, seno de Φ, direção J. Achamos o Rho. Muito simples, tá vendo? Como a gente já sabe que aqui é Φ também, ó, a gente pode usar esse triângulo aqui, ó, para encontrar esse outro pedaço. Quem que é o Φ, ó? Quem que é o Φ chapéu? Olha lá que coisa bonita. Então, o meu Φ chapéu eu vou poder usar esse cara aqui para encontrar a direção Y. Tá vendo? A direção X, desculpa aí. Então, vai ser esse pedacinho. Então, vai ser o seno, ó. Então, seno de Φ, direção I. Só que eu vou colocar um sinalzinho aqui de menos, ó. Por quê? Porque note que se eu estou pensando esse cara como um vetor, a projeção dele na direção X, ela está no sentido negativo, ó. Porque a minha setinha do mais para cá, ó. Tá vendo? Então, se eu sumo aqui como mais e aqui para cima como mais, essa projeção aqui, ela é negativa. Tá vendo? O outro aqui dá positivo, então mais. Agora eu uso cosseno para encontrar esse pedaço, né? Esse pedacinho é o cosseno de Φ, direção J. Então a gente consegue, tá vendo? Ó, escrever o Rho chapéu e o Φ chapéu em termos do meu IJ. Antes de eu só voltar para o vetor posição, olha que coisa interessante. Vocês percebem agora que a gente consegue enxergar uma matriz de rotação? Então, ó, se você fizer isso aqui, ó, você enxerga esse Rho e o Φ como se fosse um pseudo vetor coluna, você vai ter então, ó, que eu vou ter cosseno Φ, seno Φ, menos seno Φ, cosseno Φ. E aqui eu teria o meu IJ. Então, eu tenho uma matriz de rotação, tá vendo? Para esse sistema aí, ó, que é dada por cosseno Φ, seno Φ, menos seno Φ, cosseno Φ. Tranquilo, pessoal? Então, fica mostrado para vocês aí, de uma maneira bem simplificada, que esses dois sistemas,
apesar de parecer surgir de uma parametrização, né, ele se corresponde via uma matriz de rotação. Tranquilo, pessoal? Beleza. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, para não ficar muito longo o vídeo, vamos então encontrar o nosso vetor posição. Então essa é a primeira tarefa aí, é vocês pegarem um novo sistema e encontrar o vetor posição, porque em física a gente usa muito o vetor posição, né, para a gente calcular a velocidade, aceleração, que é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Então, ó, vamos deduzir o vetor posição em coordenadas polares. Então, o vetor posição em coordenadas polares. Então, essa é a primeira coisa para a gente aqui, tá bom? Então, o vetor posição em coordenadas polares vai ser muito trivial. Por quê? Porque a gente já conhece, olha lá, ó, a gente já conhece quem é x em coordenadas polares, é ρ cosseno φ, y ρ seno φ. Não tem segredo, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Quem são os vetores unitários? A gente acabou de deduzir. Então, a gente tem que os vetores unitários são ρ igual a cosseno φ direção I mais seno φ direção J. O φ chapéu é igual a menos seno φ direção I mais cosseno φ direção J, tá bom? E aí, a gente pode simplesmente explorar isso agora. Então, ó, em coordenadas cartesianas, tá aqui um asterisco que é como se fosse uma subseção, tá bom? Então, em coordenadas cartesianas, nós temos que o R ele é dado por xi mais yj, tá vendo? Então, ó, substituindo, ó, vou fazer aqui embaixo, ó. Então, substituindo as nossas expressões, eu tenho ρ, olha lá, ρ, cosseno φ, direção I, mais ρ, seno φ, direção J, tá vendo? Ó? Aí eu posso colocar aqui o meu ρ em evidência. Então, ó, ρ em evidência vai ficar cosseno φ direção I mais seno φ direção J. Opa, professor, agora eu fiquei esperto, olha lá, ó. Rho, beleza, tá tranquilo, mas quem cosseno φ mais seno φ J? Ah, essa é a definição de Rho chapéu. Então, ó, em coordenadas polares, eu vou ter Rho chapéu. Esse é o meu vetor posição, tá certo? Então, não esqueça. Então, ó, Rho é Rho chapéu. Esse é o meu carinha em coordenadas polares, tá bom, gente? Então, muito útil aí nos cursos de eletromagnetismo e de quântica, tá bom? Então, não esquecem disso. Então, beleza. Para não ficar muito longo o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal para ir recebendo as notificações aí dos próximos vídeos, tá bom? Ativa o sininho. Abraço, galera!